Olá, o vídeo de hoje é para falar sobre transmissão psíquica geracional. Para falar sobre isso, eu queria que vocês pensassem em uma herança. Em geral, quando as pessoas falecem, a gente recebe uma herança, né? Se isso tiver sido de direito, a gente recebe uma herança, mas a gente sempre pensa nessa herança como coisas físicas, coisas concretas, financeiras, que esse familiar pode deixar para as próximas gerações. Mas o conceito de transmissão psíquica, ele faz a gente pensar que não somente as coisas materiais e concretas são transmitidas de uma geração para outra, mas também conteúdos psíquicos. Então, quando a gente pensa em transmissão psíquica, a gente vai entender que dentro daquele grupo familiar existem vínculos que são formados entre aqueles membros e ao longo das gerações, conforme novas gerações vão chegando, aqueles componentes dos outros vínculos vão sendo transmitidos para os próximos também. Então, conteúdos psíquicos de outras gerações vão estar sendo transmitidos e as gerações futuras vão receber também esse mesmo conteúdo. E aí tem duas ordens para a gente pensar em termos de transmissão psíquica que podem ser, no sentido, um aspecto positivo. Então, coisas que psiquicamente fazem com que a gente preserve o nosso vínculo, com que a gente consiga manter esse vínculo, que as pessoas consigam se manter ali unidas dentro daquele meio familiar. Então, esse vínculo, né, ele vai sendo também fortalecido por meio desses conteúdos psíquicos que são transmitidos. Porém, a gente também tem uma outra ordem de transmissão, que é como se fosse uma ordem do negativo. Seriam aqueles aspectos que não foram revelados, que não foram ditos, que foram, sim, passando de geração em geração e aquelas coisas não foram elaboradas, as pessoas não conversaram sobre elas. Traumas que podem ter sido sofridos dentro da família, que não teve um momento em que se pudesse falar sobre isso, elaborar essa vivência, e isso vai sendo transmitido geração em geração. Então, são aqueles casos em que a gente verifica que existe uma repetição dentro do meio familiar. Então, você percebe, de repente, a história da avó se repete com a história da mãe, que se repete com a história da filha. Nesses casos, esses conteúdos psíquicos eles vão sendo transmitidos. E muitas vezes o que acontece é que quando a gente recebe, por exemplo, uma criança ou um adolescente, essa criança ou adolescente pode estar trazendo um sintoma que, na verdade, representa toda essa vivência familiar. De repente, esses conteúdos que estão sendo repetidos, que não foram elaborados, mas que se manifestam em um determinado membro. E aí, nesses casos, quando você está atendendo uma criança ou um adolescente, por exemplo, e essa demanda chega para você, você precisa ficar atento e observar se de fato é uma questão da criança ou do adolescente, ou se essa criança ou adolescente não é como se fosse um paciente identificado. Ou seja, aquele paciente que todo mundo reconhece, né? Aquela pessoa da família que todo mundo reconhece que tem algum sintoma a ser tratado. Mas, na verdade, ele está simbolizando o conteúdo de toda uma família que não foi elaborado, foi sendo transmitido e que agora, dentro, né, desse membro específico, esse conteúdo se manifesta. Nesses casos, quando você está percebendo que são conteúdos da família que estão ali se manifestando na criança ou no adolescente, o seu trabalho tem que sair de um foco individual para buscar um foco da família. Então, não fique focado só na criança ou no adolescente, mas traga essa família para você também conseguir realizar o atendimento, porque é de uma ordem muito maior aquele sintoma que a criança ou adolescente está apresentando. E eu estou usando esse exemplo, mas não só no caso de crianças ou adolescentes. Quando você estiver atendendo um adulto, você também pode pensar que esses conteúdos psíquicos podem ter sido transmitidos e foram de fato, e essa pessoa precisa fazer essa elaboração. Nesse caso, né, fazendo um atendimento com um adulto, é importante você tentar investigar e conhecer a história dessa família e o quanto que essa história marcou a vida desse sujeito específico, que é o seu paciente, e que você consiga ajudá-lo a entender que aquelas questões que a pessoa vivencia como sendo só delas, na verdade, refletem uma história familiar que é muito mais ampla e mais complexa. Quando a pessoa consegue entender isso, fica muito mais fácil dela conseguir elaborar essas experiências e fazer com que ela saia daquele ciclo de repetições e consiga partir para uma elaboração daquelas vivências psíquicas.
Esse conteúdo é um conteúdo novo dentro da psicanálise, né? Essa temática da psicanálise vincular, e é uma ideia de que a gente não fique só fazendo uma investigação de aspectos intrapsíquicos internos da vida do sujeito, mas que a gente olhe além, olhe os vínculos e como que eles estão permeando a vida da família. Bom, por hoje é isso. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, se te despertou o interesse, comenta aqui abaixo e nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem bem e até a próxima!